Oi, gente, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar com a parte de redação e vamos continuar com a tipologia textual. Nós iniciamos a aula para a gente saber os tipos de texto, tipo narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, dissertativo, não foi isso? Hoje nós vamos falar com qual tipo de texto? Com a narração. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que existem professores, existem matérias, existem gramáticos, que a gente trabalha com gêneros textuais e outros não concordam com essa nomenclatura. Bem, vamos lá, não importa, concordando ou não concordando, você vai encontrar gênero textual narrativo, gênero textual descritivo, só para você ter noção que alguns concordam e outros não. Hoje nós vamos trabalhar com a narração. Gente, o que é narrar? Narrar é contar alguma coisa. Então, para eu ter uma narração, certamente eu vou precisar de um narrador, a pessoa que conta a história. E aí eu vou encontrar tipos de narradores diferentes. Se eu chego para você e digo assim, estou te contando uma história. Um dia eu estava caminhando à noite na rua e deparei com duas pessoas muito estranhas. O que você percebeu? Um dia eu estava caminhando, então eu estou contando algo que eu vivenciei, que eu presenciei, que eu me incluí. Então, eu serei um narrador personagem. Então, isso aqui vai ser contado no foco narrativo de primeira pessoa. Agora, se eu digo assim, certo dia, Fábio caminhava pela rua e deparou com duas pessoas muito estranhas. O que você percebeu? Que eu estou contando de fora da situação. Eu não estou incluída ali, eu não me incluo ali. Então, isso aqui a gente vai trabalhar como narrador observador, aquele que está de fora. E o foco narrativo de terceira pessoa. Para ter uma narração, a gente também tem que ter um espaço. Um espaço, gente, é o que a gente chama de lugar. Eu tenho um espaço presumido e um espaço não presumido. Eu posso dizer, olha assim, eu estava passeando, passeando é muito vago, eu podia estar no parque, eu podia estar na rua, eu podia estar na minha rua, eu podia estar na praia. Então, é um espaço não presumido. Mas se eu digo assim, olha, na terça-feira passada, na aula de matemática, o professor falou com a turma o seguinte, bom, esse espaço é um espaço presumido, Na sala de aula, o professor falou, você está imaginando que você está o quê? Dentro da sala de aula, dentro de uma escola. Então você tem um espaço que é presumido e um espaço que não é presumido. Tranquilo de você identificar no texto. Outra coisa que você vai ter é o tempo. O tempo, gente, ele é relativo e a gente vai trabalhar com o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que você consegue determinar. Na semana passada, no ano passado, no mês passado, ontem, ainda há pouco. E o psicológico? O psicológico, gente, depende do sentimento do personagem. Então você vai perceber, pelo sofrimento do personagem, aquilo que ele está sentindo, o momento que a coisa está acontecendo. Então ele não vai ser um tempo determinado. Por isso eu tenho um tempo cronológico e um tempo, o quê? Psicológico. Outra coisa que eu vou ter, claro, quem conta alguma coisa, eu preciso ter um personagem, Então a gente vai dividir o personagem como? Bom, o personagem principal. Eu tenho que ter alguém que seja principal para contar a minha história, Dentro do personagem principal, é o protagonista, gente, vai ter sempre alguém que está contrário a ele, porque senão não vai ter história. Então a gente vai chamar esse cara aí, essa pessoa aí, essa personagem ou esse personagem, não importa, de quê? De antagonista. Então, protagonista e antagonista. Mas dentro de uma narrativa, dependendo do tipo de narração, nós vamos ter o quê? Os personagens secundários, de outros núcleos que vão se envolvendo ali na história, que vão se envolvendo no movimento, na trama, em tudo que vai acontecer. Ok? Bom, o que a gente pode fazer também aqui quando a gente trabalha a narração? A narração ela vai ser dividida em quê? Numa apresentação, O início, para você poder se localizar. Geralmente esse início te dá uma dica já de quem é o personagem principal, de onde está passando isso, mais ou menos num tempo que isso está acontecendo, Então é aquela apresentação.
Depois a gente vai trabalhar com o desenvolvimento da história. E olha só, gente, vamos combinar? Para ter uma história tem que ter um conflito, porque o que não tem conflito vai ter história para quê? Já percebeu na novela? Tá todo mundo indo muito bem, de repente acontece alguma coisa com a mocinha da escola, da história, ou com o rapaz da história, para acontecer uma confusão que vai dar uma reviravolta danada na história. Isso a gente vai chamar de quê? De conflito. Se não tiver conflito, gente, não tem história, tá? Bom, durante o conflito, que é esse desenvolvimento, mais próximo do final, a gente vai ter uma coisa chamada clímax. O que é o clímax? Nossa, é bom, Música? Vamos ver o que está acontecendo? É ali que vai ter, vamos rachar a situação. Vai acontecer, não vai acontecer? Vai beijar, não vai beijar? Né? Vai dizer que ama, vai dizer que não ama? Vai dizer que roubou, que não roubou, que matou, que não matou? Então, isso é o clímax. Clímax é aquela parte principal. E aí eu vou ter o desfecho da minha história. E o desfecho, às vezes, não é sempre do jeito que a gente quer. Às vezes, a gente não consegue resolver o conflito. E aí dá uma frustração danada. Quantas novelas, quantos filmes, quantas peças, quantos livros nós já lemos e que você não tem o desfecho que você queria, que eu queria. Ou então uma pessoa, nossa, adorei o final dessa história. Outro, não gostei do final dessa história. Por quê? Porque não resolveu nada, a gente ficou sem saber o que ia acontecer. Então, tem um clímax? Tem sim, mas nem sempre vai haver uma solução. Às vezes vai deixar aí nas entrelinhas para ter uma continuação, vai deixar uma deixa para ter uma continuação. Então, essas aqui são as características de um texto narrativo, de um tipo de texto narrativo. Agora, o que pode ser texto narrativo, Eliane? Vamos ver aqui, olha. Nós temos o primeiro que a gente chama de romance. Quando você fala em romance, você acha que é história de amor. Não. Eu tenho romance policial, eu tenho romance indianista, eu tenho romance histórico, né? Eu tenho romance de ficção. Só que o romance é uma história longa, tem um personagem principal, tem um núcleo principal e tem outros núcleos que acontecem. Ali vai ter toda essa trajetória de tempo, espaço cronológico, clima, desfecho, mas o que a gente precisa entender é que esse romance, ele pode ser histórico, ele pode ser de fantasia, e ele é longo, ele não é curto, que é o que vai dar uma diferença depois que a gente vai trabalhar com conto, ok? Bom, qual é a outra característica aqui? Né? O núcleo, ele vai sempre acompanhar a trajetória do personagem principal. Então, o romance, ele vai se desenvolver em torno de um personagem principal. É muito importante a gente entender isso. Outro tipo de texto narrativo é a novela. A novela é um tipo de romance, só que ela é menos longa, tá? Então, aqui, olha, é menos longa. Geralmente ela possui somente um núcleo, então a narrativa vai acompanhar a personagem, uma personagem só. Uma coisa mais básica, uma coisa mais simples, né? Então na hora que a gente for trabalhar para fazer uma leitura e você comparar um com o outro, vai ficar mais fácil de você identificar. O outro que a gente tem, lembrando aqui também, cuidado que novela não é telenovela, tá? Telenovela vem de uma coisa chamada folhetim, tá? Eram publicações de jornal antigamente. E você tem aí a telenovela na televisão, que você todo dia, o capítulo termina sempre com um gostinho de quero mais no dia seguinte. Aí tem gente que fica desesperada, esperando. No último capítulo da novela, então, o Brasil para. Tem novela que para tudo, para todo mundo ficar olhando ali o final da telenovela. Mas telenovela não é novela. Bom, aí eu vou ter o conto. O conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, e ele pode ser um conto real ou um conto fantástico. Se ele é fantástico, ele é de fantasia, né? Então tá bem explicado aí o que é real, o que é fantástico. O que pode ser um conto? Pode ser um conto de mistério, pode ser um conto de ação, pode ser um conto de encantamento, um conto de fadas. Era uma vez, numa terra distante, um rei e uma rainha tiveram uma princesa linda.
E aí vai ter toda aquela historinha com desenrolar da historinha e no final o viveram felizes para sempre, né? Então você pode ter um conto de terror, né? Que é diferente do conto de mistério. Conto de mistério é danado para acabar de um jeito que a gente não sabe. Deixa no ar. E aí você fica imaginando o que aconteceu. Eu tenho a crônica. O que é a crônica? A crônica vai narrar fatos do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então você vê nitidamente, né? Tipo, eu estava sentado num bar quando de repente entrou um casal com uma criança que dava muitos gritos. O casal ficou constrangido. E eu ali tomando meu café, só observando o desenrolar dessa história. Olha aí, eu já estou fazendo uma crônica, eu estou contando uma coisa do dia a dia. Existe outro tipo de crônica? Existe outro tipo de crônica. E a crônica ela é legal porque ela dá um tipo de ironia, ela dá um tipo de sarcasmo, ela dá uma opinião bacana, inteligente. E você encontra muitas crônicas legais nos jornais, né? Nos jornais você fala o cronista, esse cronista que vos fala. Então é uma coisa bem interessante de trabalhar. Bom, o que a gente pode ver aqui na crônica? Eu tenho uma crônica que é jornalística, eu tenho uma crônica humorística, lírica, que ela tem uma linguagem poética, eu tenho uma crônica descritiva, que dentro da narração eu faço uma descrição, eu tenho a própria crônica narrativa, né? Então eu tenho situações do cotidiano, no dia a dia, que a gente vai usando um sarcasmo, um deboche, uma ironia, para a gente poder ir trabalhando, tá bom? O próximo que a gente vai trabalhar é a fábula. Bom, a fábula, ela se assemelha ao conto, mas ela tem duas características muito importantes. A primeira delas é que ela tem uma moral da história, ela tem um ensinamento, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, quem desdenha quer comprar. Não tem aquela fábula da raposa e as uvas? A raposa estava passando lá, pulando, viu as uvas bonitas, querendo, pulando, pegando, tentando pegar. Desistiu, não conseguiu, falou, também não queria mesmo. Então, ela dá sempre um ensinamento. E outra coisa, ela apresenta animais com características humanas. Então, esses animais, obviamente, vão ter inveja, vão ter defeitos, vão ter avareza, vão ser orgulhosos. Então, essa é a característica da fábula. Ela tem o quê? Animais com características humanas, e a gente mostra bastante os defeitos. Para quê? Para que no final ela tenha um ensinamento, ela tenha uma moral da história, tá? Eu tenho também a parábola. A parábola é uma versão da fábula, só que a parábola é para pessoas. A Bíblia existe em parábolas. A parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que vai embora, gasta tudo que tem, o outro continua trabalhando, mas quando ele volta, o pai aceita ele da mesma forma do outro filho que trabalhou, né? Então também dá um ensinamento dentro de quê? De uma visão com o ser humano, que é o que faz a diferença da fábula, tá? A lenda. Bom, a lenda é uma história contada do folclore de povos, né? E essa lenda, ela conta a história de um personagem ou de um lugar. Você tem a lenda aqui de como é que foi formado as cataratas do Iguaçu. Você tem a lenda do boi, a lenda da Iara, a lenda do Curupira, e você tem lendas também de outras mitologias, de outras civilizações, de outros países. Então ela sempre vai contar uma história, vai explicar alguma coisa, né, que está ligada à mitologia, a mito, né? De quê? Dos povos, de outros povos, de culturas. Estão ligadas ao quê? A lenda ela vai estar ligada ao folclore, tá? O outro, a literatura de cordel. Tá? A palavra cordel é uma herança, né, lá do século XVIII. Cordel é quando você fica pendurado em alguma coisa. E a literatura de cordel, ela começou, ela tem uma estrutura muito bonita porque ela é feita em rimas, ela é feita em ritmo, tem um ritmo, né? Tem versos, e ela é uma característica do Nordeste brasileiro, né? Então a gente trabalha muito com a literatura de cordel, você tem aquela xilogravura, né? Que é um trabalho artesanal também. Então ela tem uma característica de uma literatura tradicional,
da cultura nordestina. E sempre vai contar uma história com o quê? Com ritmo, né? Com ritmo, tá? E com rimas. Isso é muito legal. Então, gente, para você aprender a narração, você tem vários estilos, lembrando daquilo que eu falei, alguns profissionais usam gêneros, né? Tipo, quais são os tipos? Narração, descrição, injunção, exposição, dissertação argumentativa, expositiva, e aí depois subdivide em gêneros, mas nem todos os professores e nem todos os gramáticos trabalham com esse nome gênero. De qualquer forma, a gente trabalhou com o tipo textual, e que tipo é esse? A narração, que é contar alguma coisa. E a gente se vê numa próxima aula.